Mas como é que eu vejo essa expansão dos BRICS? Né? Eu vejo primeiro como uma vitória dos BRICS. Indubitavelmente, na minha avaliação, né, é uma vitória dos BRICS, porque os BRICS eles não nasceram com um grupo, Rafael, para não expandir, para ficar fechado. Eles não são um clube fechado. Diferente, por exemplo, do G7, que nasce nos anos 70, 75, 76, e é o clube dos ricos. Quer dizer, já foi o clube dos mais ricos, hoje não é mais. Os BRICS ocuparam o lugar do G7, claramente, na economia mundo. Vou lembrar aqui de uma frase do Celso Amorim, quando ainda era chanceler, hoje assessor especial para assuntos internacionais, que ele disse o seguinte: o G8 morreu. Na época era G8 porque a Rússia fazia parte daquilo ali de uma maneira muito mal colocada, e depois que a Rússia anexou a Crimeia, né, da anexação da Crimeia, ou reanexou a Crimeia, como queiram, ela foi suspensa porque, na verdade, ela nunca fez parte do G7 ou G8. E eu me lembro que, na época, né, o Celso Amorim, num Roda Viva, muito interessante, com o Heródoto Barbeiro, que foi quando era o Roda Viva, não Roda Morta, né, o Heródoto Barbeiro pergunta para ele: ô chanceler, ministro das Relações Exteriores, ministro, você disse uma vez que o G8 morreu. Essa é uma frase de efeito? E o Celso Amorim, muito espirituoso, né, responde em seguida: acho que essa, está repetindo. Quer dizer, ali ele já tinha um espírito, porque esse Roda Viva, salvo engano, é de 2009, 2010. Depois da crise de 2008 e 2009, o G7 já não tinha mais o lugar no mundo, que ele foi ocupando pela China, pela Índia e pelo Brasil, sendo ocupado. Aí formou-se o G20. Qual que é o problema? O G20 ele não conseguiu também ocupar de maneira satisfatória, porque muito grande, muito diverso, muito heterogêneo, o lugar que era do G7. E o BRICS foi fazendo isso. O BRICS hoje tem, o BRICS antigo, né? Não o BRICS Plus, só os 5 membros. O Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Tem um PIB maior do que o G7. Fato. Agora, precisava se expandir. Aliás, a primeira onda de expansão dos BRICS, que foi com a África do Sul, foi uma vitória de Lula Amorim. Eles foram os principais influenciadores para que a África do Sul entrasse. Já em 2010, 2009, foi criado, né, o grupo, de fato. E, aliás, uma outra anedota do Celso Amorim, né? Uma vez nós levamos ele lá na Facamp, né, André, para fazer um evento, e ele nos contou lá, depois acho que até contou isso em outras ocasiões, ele disse que encontrou o criador, né, do acrônimo BRIC, era BRIC ainda, o Joan O'Neill, economista do Goldman Sachs, no elevador, numa dessas conferências internacionais, o Joan O'Neill disse para ele: o Celso Amorim, né? Ele falou, prazer, eu sou o Jamie O'Neill. Fui eu quem criei o BRIC. Com a empáfia que é costumeira dessa gente, né? E o Celso Amorim, mais uma vez, com a ginga, que só nós temos aqui, né? Só o Brasil e a América Latina tem, só o Sul Global tem, respondeu imediatamente. Falou, você que criou, mas fui eu que fundei. Ele disse isso. Fui eu que fundei. E, de fato, e depois a expansão da África do Sul foi uma conquista do Brasil. Por quê? Nós tínhamos 3 membros asiáticos, ou euroasiáticos, que é China e Índia, e a Rússia, que é eurasiática e cada vez menos europeia. E tinha só o Brasil. O Brasil falou, a gente precisa de ter mais representatividade, mais legitimidade, o bloco precisa ser mais democrático. Precisamos de um membro da África. Trouxeram a África e disse, bom, tudo isso é público e notório. Bom, agora, por que uma vitória? Considero eu, modestamente, né, humildemente, dos BRICS, e eu diria também, né, de certa maneira, da política externa brasileira, eu diria. Porque o presidente Lula ele pessoalmente queria expansão. E ele fez lobby, digamos assim, André, Fernando e Rafael, para que a Argentina entrasse. Foi uma campanha aberta. Os noticiários hoje da Argentina nós outros vencemos. Né? Foi uma vitória. Por quê? Porque, do ponto de vista geopolítico, e o bloco geoeconômico, todos nós sabemos aqui, é um bloco geopolítico também. Por mais que a ênfase seja geoeconômica, não há vácuo de poder nas relações internacionais. Quando um sobe, o outro desce. Quando um avança, o outro retrocede. O que aconteceu? Bom, quando o presidente Lula e o Celso Amorim pensam na entrada da Argentina, primeiro, você, do ponto de vista de uma retaliação imperial,
que vai ouvir, obviamente, ninguém aqui é inocente, ingênuo. Você, primeiro, Dona Silva, você divide agora o foco, né? Quer dizer, antes, aqui, aonde vale a doutrina Monroe, que é a América Latina, que do ponto de vista de Washington, é América para os americanos, para eles isso é inegociável, é terreno deles, é quintal deles, ou como disse o Biden, é gramado deles. É assim que funciona na geopolítica. Você tinha só o Brasil. Agora você tem 2 países para lidar. Brasil e Argentina. Então, se houvesse uma expansão e não tivesse um membro da América Latina, seria terrível. E obviamente, isso é a Argentina, porque é nosso principal parceiro comercial. Uma Argentina mais forte é um Mercosul mais forte. E, eventualmente, uma Unasul mais forte. E a região mais forte é o Brasil mais forte. Então, a Argentina é compreensível. E havia também, agora eu vou fechar aqui, desculpa me estender, porque eu quero muito ouvir o Fernando e o Rafael, mas isso é fundamental, porque quando você pega o Egito, quando os BRICS trazem o Egito, o que é o Egito? São os tabuleiros geopolíticos globais. O Egito é o país mais populoso da África. E o Egito está sobre a guarda-chuva de influência dos Estados Unidos e da OTAN. É o segundo país que mais recebe dinheiro de armamento militar do Oriente Médio. Óbvio. Só depois de Israel. Então, você pega o Egito e muda o tabuleiro geopolítico. Arábia Saudita e Emirados Árabes, que são 2 aliados dos Estados Unidos, cada vez mais próximos da China, você também está deslocando da zona de influência norte-americana. E cada vez mais pensando na disputa pela hegemonia do dólar, porque são 2 países que fundaram o petrodólar e agora estão cada vez mais negociando no chamado petro-yuan. Então, é uma jogada fundamental. E o Irã, outro produtor de petróleo, que não está sob a zona de influência dos Estados Unidos, mas você fecha esse eixo do petróleo. Fecha o eixo. E, claro, a Etiópia, porque é um sinal para o sul global. Então, há uma lógica muito grande nisso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer aqui, para a gente colocar as ideias em debate, já quero ouvir o Fernando em seguida, é que essa foi uma das maiores movimentações do século XXI. O BRICS venceu, a política externa brasileira venceu, o Brasil venceu e o sul global venceram. Claramente